Olá, tudo bem com você? Meu nome é João Marcos Fontenelle, eu falo aqui diretamente da Barra Funda, em São Paulo. Eu sou um amigo de Jesus, eu faço parte do projeto do Instituto Jesus Cristo e é com muita alegria que nesta semana eu estou compartilhando com vocês as devocionais de O Caminho, livro de Stanley Jones. Nós estamos na semana de número 36 e hoje é sexta-feira e essa devocional é uma devocional muito preciosa. Desde aí de ontem, Stanley Jones começou a tratar conosco sobre o tema da fé. E nessa devocional de sexta-feira, ele traz um título que se chama Um Universo Aberto. Um universo aberto. E ele traz então para nós duas referências bíblicas. E eu gostaria de ler aqui com você as referências que ele nos propõe. A primeira delas está em Marcos, no capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 24. O Evangelho de Marcos, capítulo 11, 23 a 24, que diz assim: Eu asseguro que, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Amém? E uma outra referência que ele nos propõe está em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 12 ao 14, que diz assim: Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Essas foram as referências que ele nos propõe. Vamos ler então o texto da devocional de hoje, que tem por título Um Universo Aberto. Ela diz assim: Continuamos nossa meditação sobre fé. Vimos ontem que fé não é lutar nem tentar, mas sim deixar acontecer e confiar. Alguém sugere que o ditado frequentemente repetido, vá e deixe para Deus, deveria ser colocado desta forma: vá, deixe para Deus e vá. O vá, no fim, é a atitude mais correta. Pedro diz, abre aspas, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. A referência é 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 5. Observe que fé vem primeiro e virtude em seguida. Nosso evangelho não é primariamente uma virtude, uma renúncia de vontade. É, sobretudo, fé, uma entrega da vontade pessoal à vontade de Deus. Unido aos recursos onipotentes, você agora pode acrescentar a virtude, pois ela agora não é uma aflição que traz ansiedade, uma tentativa com as suas próprias forças e capacidades, mas uma virtude relaxada e confiante para obter recursos infinitos. Este é um universo aberto, aberto à fé. Porém, há uma condição legítima nas palavras de Jesus, abre aspas. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. A referência é Mateus 21, versículo 22. Ao dizer que tudo é possível para os que creem, a condição está no fato de que você não pode ter fé se não estiver comprometido com Deus. Nesse caso, você apenas pedirá a coisa certa se tiver fé. Trata-se de algo que se corrige. Além disso, a fé se desenvolve por si mesma. Jesus disse: recupere a visão. A sua fé o curou. A referência é Lucas 18, 42. Suponha que ele tivesse dito: o meu poder o curou. Isso não deixaria incentivo algum na pessoa que foi curada, pois outro alguém havia feito tudo. Contudo, a afirmação a sua fé o curou deixou o homem com um senso de respeito próprio. Jesus desenvolve as pessoas à medida que lhes dá algo. Abre aspas. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. A referência é Atos 3,16.
Ele inspirou a fé e depois respondeu a ela. Jesus, entre aspas, inspirou fé em quem não tinha fé. Muitas vezes dizemos, ver é crer, mas aqui, crer é ver as coisas acontecerem. Jesus disse que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. Mateus 9:29. Estas duas palavras, que e conforme, são pequenas e ao mesmo tempo as maiores palavras da vida. Que, fé, conforme, resultado. Vamos à oração, que diz assim: Ó Deus, venho a ti com a pequenez de minha fé. Ela é como um grão de mostarda. Todavia, é uma semente e nela está tudo. Tudo o que quero ser e fazer. Rega com a tua fé, e sei que ela brotará e será adequada para qualquer coisa. Em nome de Jesus. Amém. E a afirmação do dia: mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. Salmo 71, 14. Eu queria iniciar com você a reflexão sobre essa devocional, conceituando o que é desejo e o que é vontade. O dia que eu entendi isso me fez compreender muita coisa. Por quê? Desejo ele se aproxima muito de um sentimento. O desejo é algo que nós queremos, uma ideia que vem na nossa mente, no nosso coração. O desejo é aquilo que muitas vezes a gente fala, estou com vontade de comer alguma coisa. Isso, na verdade, é o desejo. A gente deveria falar, eu tenho o desejo de comer alguma coisa, porque ela é simplesmente uma ideia que passa na nossa alma, simplesmente um sentimento de querer alguma coisa. Já a vontade, ela vai além do que esse sentimento, esse querer. A vontade, ela já tem a ver com um posicionamento nosso, tem a ver com a ação que nós vamos tomar a partir do nosso desejo. Por isso, é interessante você ler a palavra com esses olhos, porque Cristo, Deus, nos chama para fazer a sua vontade, não os seus desejos. Por isso que muitas vezes no nosso coração, na nossa alma, passam desejos que muitas vezes não são. A gente sabe que não são corretos, não são os melhores desejos, não são o que Deus gostaria. Passam desejos na nossa alma, muitas vezes pela nossa inclinação, né, pecaminosa, passam desejos de pecado, pensamentos ruins, passam coisas assim, sentimentos ruins na nossa alma. Mas Deus nos chamou para fazer a sua vontade. Então, não há, entre aspas, um problema quando eu tive um desejo, mas o que eu vou fazer a partir desse desejo é o que o Evangelho nos chama a fazer, que aí sim é a vontade. O que eu vou fazer? Eu posso ter um desejo, mas a minha vontade ser diferente e a minha vontade ser a vontade de Deus. Por que eu estou trazendo isso para você? Porque aqui Stanley Jones vai exatamente trabalhar um pouco sobre isso. Quando ele fala sobre 2 Pedro, ele fala que nós devemos acrescentar a nossa fé, a virtude. E ele traz isso dizendo que a fé é quando nós entregamos a nossa vontade pessoal a Deus. Então, quando nós acrescentamos a renúncia, que seria a virtude, que seria a renúncia da nossa vontade, isso já não é mais um peso, isso já não é mais difícil. Por quê? A partir do momento que eu entreguei a minha vontade completamente para Deus, não há nada que eu não possa renunciar. Quando eu tenho fé em Deus e eu entrego a minha vontade a Ele, quando eu recebo os recursos de Cristo, nada mais pode parar o que Deus está fazendo na minha vida. Eu não vou mais atrapalhar o que Deus está fazendo. Com os recursos dele, eu posso superar todas as coisas. Então, renunciar à minha vontade passa a se tornar algo leve e não algo pesado. Stanley Jones conceituou aqui para nós que fé vai além do que uma crença. Na verdade, fé envolve também uma ação. A fé é um combo, como nós falamos aqui nos últimos dias. Fé vai além de uma crença. Ela vai também levando a gente, a partir dessa crença, a gente também deve gerar uma ação. E o que a gente vê é algo lindo que Stanley Jones traz aqui, porque ele mostra que Deus, Jesus, ele inspira as pessoas a ter fé, ele inspira a fé
para que a gente haja na direção daquilo, para então ele corresponder. Por que que Deus faz isso? Porque ele está nos fazendo crescer no relacionamento com ele. Deus está nos fazendo crescer nessa intimidade com ele, nessa confiança, nesse relacionamento com ele, crescendo em fé. Por isso, Cristo nos inspira a fé, para que a gente haja primeiro, para que a gente creia primeiro, para depois ver a resposta que ele vai operar e trazer nas nossas vidas. E eu encerro aqui com Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que não vemos. Veja, são coisas que nós esperamos, são coisas que nós não vemos, ou seja, ainda não são uma realidade, mas eu já pela fé recebo aquilo como um fato, então eu ajo naquela direção como se aquilo já fosse no mundo físico, e eu recebo então aquilo pela fé, porque primeiro Cristo inspira a fé em nós para depois corresponder, porque Cristo sabe, Deus sabe que nós estamos crescendo neste momento no relacionamento com Ele. Amém? Fique com essa reflexão que fale muito ao teu coração e amanhã nós nos vemos aqui.